como matar o leão emocional, não é? E quando nós estamos a falar de matar o leão emocional, nós estamos a falar daqueles pensamentos que você realmente, quanto mais você tenta esquecer, quanto mais você luta para não pensar neles, mas mais você percebe que eles te incomodam, você percebe que você está preso a esses pensamentos. Na semana passada, nós falamos que nós precisávamos Na semana passada, a nossa live foi sobre pensamento mesmo, não é? E falamos que há alguns comportamentos, alguns pensamentos que geram comportamento que tiram nossa estabilidade emocional e compromete todo o nosso dia, não é? E aprendemos coisas muito importantes na semana passada e hoje nós vamos mais uma vez refletir sobre pensamento. Como eu já disse, o tema dessa noite, a gente vai fazer uma viagem, uma caminhada junto. Uma pergunta que eu gostaria já para interagir com todos, uma pergunta muito simples que eu gostaria que vocês pudessem comentar. Você já ouviu esse ditado que se diz assim: em tudo que você foca, expande? Já ouviu aquele ditado? Tudo que nós focamos, tudo que nós canalizamos a nossa atenção para ele, isso expande, não é? Em relação a pensamento, também acontece a mesma coisa, tá certo? Então, hoje o nosso assunto é exatamente falar sobre como vencer aqueles pensamentos que quanto mais você tenta esquecer deles, como lidar com aqueles pensamentos que te incomodam, quais são as técnicas ou as práticas que você deve usar para lidar com esses pensamentos, tá certo? E parece ironia, mas toda vez que você luta para não pensar no pensamento que está te incomodando, você fica mais preso a esse pensamento e parece que você não consegue se libertar desse pensamento, né? E a pergunta é: como libertar desses pensamentos? Como libertar desse sentimento que nos incomoda e que tira realmente a nossa estabilidade durante todo o dia, certo? Para dar início ao nosso papo, eu gostaria de orar com você, não é? Pedir a bênção de Deus para essa noite, para que Ele possa falar ao seu coração, falar ao meu coração, não é? Aquilo que nós precisamos aprender para, de fato, vencermos mais um dia. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer por esta noite. Peço a tua bênção sobre a minha vida. Te agradeço pelos irmãos, amigos que estão do outro lado. E quero pedir que o Senhor visite as nossas casas, que o Senhor visite as nossas vidas e permite que possamos, Deus, ao ler a sua palavra, nesse momento que vamos estar meditando realmente, que possamos ouvir a tua voz, que possamos encontrar resposta para algumas dúvidas da nossa mente, do nosso coração, e que aprendamos a lidar com pensamentos, aprendemos a lidar com sentimentos, porque nós sabemos que é esse processo que gera comportamento que compromete todo o nosso testemunho. Por isso, fala conosco, Pai, no nome de Jesus, eu te peço. Amém. Amém. Boa noite. Então, nosso tema é como vencer aqueles pensamentos que nos incomodam. E eu quero falar aqui de leão emocional. O que eu quero chamar aqui nessa noite de leão emocional são aqueles pensamentos que quanto mais você tenta esquecer deles, mais você vive preso a esses pensamentos, não é? Quanto mais você tenta se livrar daqueles pensamentos, você se sente preso a esses pensamentos. Mais você vive sentindo incomodado com esses pensamentos, mais você percebe que esses pensamentos ocupam o seu dia. Eu gostaria que você pudesse responder para mim. Você já teve essa sensação? Você já teve a sensação de não querer pensar em alguma coisa, mas sentir preso a esse pensamento? Você já teve essa sensação de correr de
um pensamento, de um sentimento, mas sentir que parece que, por mais que você tente, esse sentimento continua dominando a sua mente, tomando conta do seu dia e estragando assim o seu humor. Você já teve essa experiência? Diz aí para mim. Sim, já tive essa experiência. Ah, não, né? Se esse já foi seu caso, compartilhe aqui com a gente, tá? Por favor, compartilhe conosco aqui. Então você já teve ou nunca teve essa experiência? Então eu gostaria que você pudesse compartilhar aqui. Vou repetir. Você já teve a sensação de lutar contra um pensamento na sua cabeça, contra um sentimento que te incomoda, mas você se sente preso a esse pensamento ou a esse comportamento? É verdade, eu também já tive esse sentimento, né? Já tive esse sentimento. A minha pergunta é, como matar o leão emocional? Aquele pensamento, e leão emocional aqui nós estamos a falar daquele pensamento que toma conta da sua mente, toma conta do seu dia, mas você não consegue se livrar dele. Então, o grande dilema, né, o grande dilema que torna uma ironia para a gente é você tentar parar de pensar numa coisa, porém você se sente que esse pensamento não sai de sua cabeça, não é? Isso é irônico, é irônico, parece um pesadelo, parece que você está sendo torturado por você mesmo, não é? Essa tortura que a gente sente por nós mesmos. Então, como parar de ter esses pensamentos? Como parar de pensar sobre os pensamentos que incomodam você e que vêm realmente te machucar, tá certo? Para isso, então, nós precisamos entender um pouco sobre processo cognitivo, tá? Processo cognitivo. Na psicologia cognitiva, os cientistas, eles estudam como os pensamentos acontecem na nossa cabeça, não é? Psicologia cognitiva é uma área da psicologia onde os cientistas, eles estudam todas as formas de pensar e de conhecer. Então, nessa ciência, há muito tempo, os homens têm procurado entender por que nós lembramos de algumas coisas, por que nós esquecemos de outras coisas, por que nós temos medo de uma coisa, por que nós não temos medo de uma coisa, por que nós pensamos como nós pensamos, por que nós conseguimos guardar algumas memórias. Então, com isso, isso tem trazido muitas vantagens para a raça humana, porque, claro, né, esses estudos só têm como objetivo trazer benefício para mim e para você, tá certo? Nós já falamos na semana passada, se você não esteve na live da semana passada, eu quero te lembrar que na semana passada nós falamos como os pensamentos são elaborados na nossa mente, tá? Como pensamentos são elaborados na nossa mente. Então, esses cientistas, a estudar essas coisas, eles perceberam duas coisas importantes que eu quero aqui destacar com vocês. Existem pensamentos planejados e existem pensamentos automáticos. Quando nós falamos de pensamentos planejados, nós estamos falando de todos aqueles pensamentos que nós planeamos. Por exemplo, eu penso na camisa que eu vou vestir, eu penso na comida que vou comer, eu tomo decisão se vou para trabalho ou não, eu penso em cada ação que nós damos, nós pensamos. Então isso é o quê? É um planejamento para gerar um comportamento. O que acontece conosco, tá? Nós pensamos e depois de nós pensamos, isso gera emoção, que vai gerar tristeza ou alegria. Então, emoção vai gerar o que? Sentimento. E esse sentimento vai gerar comportamento, tá certo? Esse pensamento gera sentimento que vai gerar comportamento. Então, dentro desse processo de pensamento, nós temos pensamentos planejados. Só que os pensamentos planejados, normalmente os pensamentos planejados, nós temos controle sobre ele. Por quê? Porque são coisas que nós decidimos fazer. E como eu planejei, não, hoje eu acordo, eu vou para o trabalho, quando eu venho de trabalho, eu vou para o supermercado, quando eu venho do supermercado, eu vou assistir um filme. Beleza, eu planejei. Como eu planejo, eu tenho domínio sobre esse pensamento. Quando eu planejo, eu tenho, de certa forma, controle sobre esses pensamentos. Então,
eu posso muito bem dizer, não, eu já não vou hoje para trabalho. Não, hoje eu não irei para trabalho. Não, hoje eu não, quando eu for para o trabalho, eu não vou para supermercado. Por que acontecem essas coisas? Porque eu elaborei esses pensamentos, tá? Agora, os pensamentos perigosos são pensamentos automáticos. E os pensamentos automáticos são pensamentos que nós não elaboramos, que nós não planejamos. E presta atenção, eles não pensam assim, ah, não, hoje Sanu não está muito bem, então eu não vou pensar, esse pensamento não vai vir para a cabeça de Sanu, porque Sanu não está muito bem. Não, ele não pensa assim. Fala assim, hoje Sanu está contente, então eu não vou vir esse pensamento negativo, não pode vir para a cabeça dele. Não, os pensamentos automáticos, eles não pedem permissão, eles não estão preocupados com o nosso estado emocional, eles vêm de repente. Eles vêm de repente. E esses pensamentos automáticos, quando eles são negativos, quando eles são pensamentos negativos, como por exemplo, medo, como por exemplo, insegurança, como por exemplo, dúvidas. Percebeu? O que vai acontecer? Esses pensamentos automáticos, como dúvida, eles vão gerar o quê? Eles vão gerar, quando negativo, repito, esses pensamentos automáticos, quando são pensamentos negativos, eles geram dentro de nós o quê? Medo, ansiedade, preocupação, dúvida, insegurança. E o que acontece? Esses pensamentos vão gerar o estado emocional, vão determinar o seu estado emocional. Ou eles vão fazer você sentir alegria, ou eles vão fazer você sentir triste. Tá certo? Quando eles então fazem você sentir triste, o que eles vão ativar no seu organismo? Eles vão ativar no seu organismo alguns chamados neurotransmissores. Vão gerar no seu organismo cortisol, vão gerar no seu organismo adrenalina, tá vendo? E esses hormônios, tanto cortisol como adrenalina, esses hormônios, nós não podemos liberar no nosso organismo desnecessariamente. Um exemplo muito simples. Por exemplo, antigamente, sabe, quando as pessoas iam para mato, ou quando os primitivos procuravam sobreviver no meio da floresta, eles viviam sob alerta. Então, sempre eles estavam no estado de alerta. E o que fazia eles sobreviverem? É exatamente quando eles percebem um barulho, eles veem um leão, por exemplo, logo o organismo vai gerar cortisol, que vai gerar adrenalina, que vai dar uma capacidade dele correr e se proteger. Hoje, por exemplo, nós não temos mais esse caso. Porém, parece que nós geramos no nosso organismo mais cortisol e mais adrenalina. E presta atenção nisso aqui. Quando nós vivemos produzindo no nosso organismo, no nosso corpo, esses neurônios, não é? Esses neurotransmissores, ou esses hormônios dentro do nosso organismo, ele vai nos deixar tenso. Por quê? Se eu estou com medo, eu estou preocupado. E se eu estou preocupado, eu não tenho paz. E se eu não tenho paz, eu fico num estado de tensão. E nesse estado de tensão, vai gerar o quê? Falta de sono. Vai gerar o quê? Dor de barriga. Vai gerar o quê? Dor de cabeça. Vai gerar o quê? Vai gerar aquela coisa de você dorme e acorda, não consegue dormir bem. E tudo isso é um sinal do que o seu corpo está sob estresse e que você não está tendo mais controle sobre o seu corpo. Vai gerar medo. Você tem aquela preocupação, aquele medo que você não sabe medo de quê, mas você continua tendo medo. Então, a pergunta que eu te faço e a pergunta que precisa ser feita aqui, que a gente quer responder é: como se proteger desses pensamentos que nós chamamos de leão emocional?
Como nós podemos proteger dele? Então eu quero apresentar uma primeira observação aqui para você, tá certo? Uma primeira observação. E essa primeira observação, ele está em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6, Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz assim: não andem ansiosos por causa de coisa alguma. Não andem ansiosos por causa de coisa alguma, mas, antes de tudo, pela oração e súplica, com ação de graça, apresenta os seus pedidos a Deus. Presta atenção nesse versículo aqui. Quando a Bíblia fala para nós lançarmos a nossa ansiedade diante de Deus, a Bíblia diz assim para nós lançarmos toda a nossa ansiedade diante de Deus. Deus não está dizendo para nós lançarmos a ansiedade que são fantasias da nossa cabeça. Não tem nada a ver com fantasias da nossa cabeça. Mas sim, Deus quer para nós lançarmos a ansiedade que são coisas legítimas. Por isso, observa o versículo. Ele diz assim: não fiquem preocupados por causa de coisa alguma. Ou seja, Deus está nos dizendo que pelo fato de nós vivermos num mundo que foi afetado pelo pecado, vai surgir muitas coisas colocando medo em nós, mas na verdade essas coisas não têm poder nem de nos fazer mal e nem nós temos poder sobre essas coisas. Eu não sei se eu tentei, se eu consegui ser claro com essa palavra, mas eu vou explicar novamente. Quando a Bíblia diz para não ficarmos ansiosos por conta de coisa alguma, Deus está nos dizer que nós devemos ter cuidado com o quê? Com fantasias. Fantasias emocionais. Tá? Fantasias emocionais. Tem muita gente que fica ansioso por coisa que não tem necessidade. E às vezes ora a Deus por essas coisas. E Deus já nos diz: não fiquem ansiosos por coisa alguma. Então a primeira observação é: não fiquem ansiosos desnecessariamente, porque vai prejudicar a sua saúde. A ansiedade, ele é bom, mas desnecessário vai prejudicar a sua saúde. E o que a gente percebe é que neste século XXI, a gente tem muito motivo, muitas notícias para gerar ansiedade em nós. Agora a pergunta é: será que todas as notícias que nós ouvimos, será que todas as coisas que acontecem à nossa volta, será que toda a preocupação que nós temos, elas são legítimas? Responde para mim. Será que todas as preocupações que nós temos, elas são legítimas ou não? É disso que eu quero agora chamar a sua atenção. Agora sim nós vamos entrar no cerne daquilo que eu quero compartilhar com você nessa noite. Eu quero que você agora pegue uma caneta para você fazer um exercício que irá te ajudar bastante. Pelo menos isso tem me ajudado muito, mas muito mesmo. O que eu vou passar aqui para você, ele é o ouro em pó. É uma chave que pode te ajudar muito a ter um dia estabilizado e a ter cuidado com aqueles pensamentos que vêm para destruir realmente o seu dia. Então vamos começar a matar os nossos leões emocional. Então alguns passos práticos. Como eu mato então aquele pensamento, aquele leão emocional? Como eu mato ele? Primeira coisa, anota quais são as coisas que te deixam preocupados. Qual a coisa que te deixa preocupado? Eu quero que você anota para você mesmo agora quais são as coisas que te deixam preocupados. Por exemplo, eu quero que você pense, que você pode até compartilhar uma dessas coisas aqui. Anote pelo menos, vamos anotar, pelo menos 6 coisas. 1, 2, 3, por exemplo. Você pode dizer assim: não, o que me deixa preocupado é emprego. Tá, é uma preocupação legítima, ok? Tá preocupado com o seu emprego, é uma preocupação legítima, tá certo? Então anota 6 coisas que te incomodam, que te deixam preocupados ou que te deixam preocupada. Vocês entenderam? Pega uma caneta e um papel, anote 6 coisas. Aí vai anotar coisas. Nessas 6 coisas que vocês anotaram, que vocês vão anotar, eu quero agora que você pense o seguinte: faça
um julgamento, você, diante das coisas que você anotou, e pergunta assim: dessas coisas que eu anotei, qual é o meu grau de controle sobre essas coisas? Qual é o poder eu exerço sobre essas coisas? Você entendeu? Primeiro exercício, anota para você matar, para você destruir, para você saber lidar com aqueles pensamentos que te incomodam, que te levam para a cama, que te destrói. Esses dias eu tenho atendido pessoas e tem uma pessoa que diz assim: Samu, você acha que eu quero ter esse pensamento que eu tenho? Você acha que eu sinto bem vivendo dessa maneira? Eu não quero viver assim, mas eu não consigo me livrar desse pensamento. Eu não consigo pensar de outra maneira. Eu não tenho condições de pensar de outra maneira. Por isso que eu estou frustrado. Será que isso já aconteceu com você? Você conhece alguém que está passando por isso? Então o que eu quero aqui é te ajudar a saber lidar com esses pensamentos. Por quê? Nós falamos na semana passada sobre como os pensamentos são elaborados e nós falamos que o nosso pensamento ele produz a vida que nós vivemos. Por quê? Dentro do processo da cognição, a gente sabe que a gente tem o ambiente que gera estímulo em nós, não é? Eu ouço um barulho e aí eu sinto medo quando eu ouço aquele barulho e depois eu penso naquele barulho. Que será aquele barulho? Então, quando eu penso naquele barulho, sabe o que acontece? Aí eu vou colocar sentimento nesse barulho. Se eu penso nesse barulho, por exemplo, como um tiro, como uma bala, como realmente um tiroteio, esse pensamento ele vai gerar um sentimento de medo. Por quê? A partir do momento que eu ouvi esse barulho, a partir do momento que eu penso nesse barulho, e a partir do momento que eu começo a atribuir valor a esse barulho que eu ouvi, ele vai gerar sentimento, tá? Se eu pensar nesse barulho como um tiro, vai gerar medo. Se eu pensar nesse barulho como um barulho de bolo de aniversário, de uma festa de aniversário, vai gerar paz em mim. Vocês estão a perceber? Estão a perceber? Então, o que acontece? Nós somos assim. Algumas pessoas ouvem uma palavra e não conseguem mais esquecer dessa palavra. Algumas pessoas recebem um olhar e não conseguem mais esquecer desse olhar. E são perturbados ou perturbadas por esses pensamentos. Nesse momento de pandemia, pensa só. Qual é o leão emocional que está dominando a sua vida? Qual é o seu medo? Qual é a sua preocupação? Qual é o pensamento que não sai da sua cabeça nessa pandemia? Então eu quero que a primeira coisa que você faça é anote 6 coisas nesse momento que te deixa preocupado. Beleza? Você anotou? Você pode compartilhar conosco aqui alguma dessas coisas? Por favor, compartilhem comigo. Por favor. Pode ser uma coisa. Você, qual é o seu leão emocional? Qual é o pensamento que está dominando a sua vida e que você não consegue se livrar dele? Qual é o medo que te faz não dormir? Qual é o medo que te faz não dar um passo para frente? E lembra que medo é apenas o resultado de um pensamento que está lá na sua cabeça. Lembra que dúvida é resultado de um pensamento que está lá no seu córtex, ali na parte racional que nós temos. Lembra que insegurança é por conta de sempre. Entendeu? Sempre é isso. Minha pergunta é, qual é o seu leão emocional? Você pode compartilhar com a gente? Compartilhe, por favor. Qual é o seu leão emocional? Tá? Conseguiu descobrir alguma coisa? Você consegue pegar alguma coisa? Bruno coloca aqui o seu leão emocional como segurança pública, futuro da nação, inversão de valores. Então, Bruno colocou aqui 3, né? Bruno aqui anotou 3 coisas que para ele é uma coisa que preocupa ele,
não é? Que preocupa ele. Você, qual é o seu leão emocional? Leão emocional são aqueles pensamentos que te incomodam. Vira e mexe, você tem essa preocupação. Vira e mexe, você tem essa luta e você não consegue. E eu quero te dizer que isso faz mal, tá? Faz mal para a saúde. Tá certo? Beleza. Agora, vamos fazer julgamento desses leão emocional, daqueles pensamentos que você anotou, tá? Como é que a gente faz então para matar aquele leão emocional? Segundo passo é pensar, né? Vamos tomar exemplo aqui do Bruno. Vamos pegar exemplo de Bruno aqui. Exemplo de Bruno é segurança pública, futuro da nação e inversão de valores. Beleza. Observa agora uma coisa aí, Bruno. Bruno e todos que estamos aqui na live vão pensar. Bruno, vamos pensar primeiro, segurança pública. Qual é o seu grau de controle diante dessa situação? Qual é o seu nível de controle? Quando eu estou falando nível de controle, Bruno, eu estou dizendo assim, meu nível de controle é máximo, médio ou nada, tá certo? Por exemplo, na segurança pública, qual é o seu nível de controle? Qual é o seu grau de controle, Bruno? Você pode chegar agora lá na questão de ordem pública e mudar esse quadro, analisar, dizendo, olha, eu quero o policial fazendo isso, eu penso que tem que fazer aquilo. Você tem poder para fazer isso? Tem domínio para fazer isso? Tem algum nível de controle sobre isso? Qual é o seu nível de controle? Máximo, médio ou nenhum, Bruno? Nesse aspecto aqui. Percebeu? Agora vamos falar do futuro da nação, Bruno. Futuro da nação. Qual é o seu nível de controle em relação a isso aqui? O que Bruno pode fazer? O que Bruno pode fazer para Brasil ser um país melhor? Qual é o seu nível de controle? Máximo, mínimo ou nada? Qual? Ou nenhum? É, Bruno? Nada. Nada. Então, isso é muito bom. Aí a gente está a começar a entender. Vocês estão a começar a entender uma coisa. Isso é muito importante. É por isso que a Bíblia fala, não fiqueis ansiosos por coisa alguma, antes lança na mão de Deus. Nós precisamos entender. Beleza, então agora sim. Agora sim, nós estamos a falar em termos de quê? De inversão de valor. Você tem nível de controle. Você não tem o nível de controle máximo, mas você tem o nível de controle, vamos dizer assim, o mínimo. Você pode educar seus filhos, você pode influenciar seus amigos, isso é o que você pode fazer. Então isso aqui, você não precisa ficar ansioso, porque isso você pode resolver. O que você pode resolver, você tem que ter atitude, vai e faça isso. Então, valores estão a perder, eu tenho que cuidar de minha casa. Valores estão a perder, eu tenho que influenciar as pessoas. Isso é o que nós podemos fazer. Agora, pensar no futuro da nação, pensar na segurança pública, você percebeu, Bruno? É um sofrimento desnecessário que você carrega. Porque você não tem nenhum nível de controle sobre ele. Deus não vai te cobrar se a nação não estiver bem. Deus não vai te cobrar se não tiver segurança pública ou se tiver segurança pública, porque Deus sabe que você não tem nenhum poder sobre aquilo ali. Então Deus também não quer que você não tenha paz simplesmente por conta de uma coisa que você não tem capacidade de resolver. Então como é que nós matamos leão emocional? A primeira coisa que a gente faz, a gente precisa ter clareza. Qual é o meu nível de controle diante daquilo que eu estou sofrendo? Eu estou sofrendo por causa desse assunto aqui. Mas o que é que eu posso fazer? Nada. Então lança para Deus. Entendeu? Você entendeu o que é que Deus está dizendo, Bruno? Não posso fazer nada, então o que é que eu faço? Eu lanço para Deus. Lançai para Deus. Porque isso não tem. E a paz de Deus vai vir para mim. Quando é que a paz vem? A paz, ele vem junto. A paz, ele vem junto com conhecimento. Por isso Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Eu preciso ter conhecimento para ter paz. Quando eu tenho conhecimento que eu não preciso sofrer por uma situação que eu não tenho controle para ele, porque isso é sofrer desnecessário, e a Bíblia diz para essas coisas eu tenho que lançar na mão de Deus, eu lanço na mão de Deus e falo, Senhor, meu país não está bem, mas eu não posso fazer nada, felizmente, quero entregar isso nas tuas mãos. Agora, Senhor, meu filho não está bem, eu não posso fazer nada, eu quero entregar isso nas tuas mãos. Não, Deus vai te dizer, não, não é assim, Bruno, não é assim. Eu quero que você faça o seguinte, eu quero que você cuide do seu filho, você tem que fazer. Então, para eu desfrutar da paz e para eu liberar meu cérebro, ser treinado para crescer, desenvolver e ser maduro, eu preciso saber fazer a leitura ao meu redor e saber que muitas vezes o meu cérebro me engana. Ele vê uma situação, ele cria medo, ele cria insegurança para mim, instabilidade desnecessário. É claro, a gente tem que estar preocupado com o futuro da nossa nação? Tem, mas eu vou ficar sem dormir por causa disso? Por quê? Se eu ficar sem dormir, vai resolver? Não vai. Se eu ficar sem dormir por causa de Covid, vai resolver alguma coisa? Não, eu não tenho poder para mudar essa história. Se eu ficar sem comer por causa de Covid, vai resolver essa coisa? Não vai resolver. Se eu ficar sem ir para a igreja, sem ir para o supermercado, sem viver por causa de Covid, vai resolver isso? Não vai resolver nada. Então tem muita gente que sofre por coisas que nunca deviam sofrer. Então como eu mato o meu leão emocional? Primeiro, então eu preciso entender que muitas vezes o problema não é problema. Muitas vezes o problema é o que eu criei a partir do momento que eu estou pensando de maneira errada. Eu repito, muitas vezes o problema que eu vejo como problema não é problema, mas o problema que eu tenho é pensamento errado. Eu estou pensando de maneira errada. Então, como eu mato um leão emocional? Eu mato um leão emocional quando eu aprendo a pensar de maneira correta. Quando eu aprendo a pensar como Cristo me ensina a pensar. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso quê? O vosso corpo. Ele diz assim, transformar o quê? A vossa mente. Então tem que haver uma mudança, a gente precisa mudar. Por isso que na semana passada eu falei que a gente precisa questionar muito a maneira como nós pensamos, porque a sociedade nos ensinou a pensar de maneira errada, a própria religião nos ensinou a pensar de maneira errada, e nós estamos sofrendo e não está tendo paz, mas nós falamos que nós servimos um Deus da paz. Observa isso, então presta atenção. O problema às vezes não é problema, mas é focar nas coisas erradas, é pensar de maneira errada que gera problema em nós. Para terminar esse pensamento, essa reflexão, eu quero que você entenda uma coisa. Você e eu não temos poderes nem escolha sobre os pensamentos automáticos. Lembra? Eu falei no início que existem dois aspectos de pensamento, pelo menos dois aspectos de pensamento que eu mencionei aqui. Os pensamentos planejados e os pensamentos automáticos. Os pensamentos planejados são aqueles pensamentos que você tem poder sobre ele, porque você acorda, você pensa, não, eu vou tomar café da manhã, depois de tomar café da manhã, eu vou fazer uma volta no bairro, e depois de fazer uma volta no bairro, vou tomar um banho, e depois de tomar um banho, vou para o trabalho, depois do trabalho, então você está planejado, são pensamentos planejados. Mas pensamento automático são aqueles pensamentos que vêm para a sua mente para te incomodar. Muitas vezes são aqueles pensamentos que você não gostaria de ter. Nem sempre são pensamentos negativos, pode ser, mas dificilmente pensamento que nos incomoda são pensamentos positivos. Você não vai ficar, eu estou incomodado porque eu estou ficando muito apaixonado por minha esposa. Eu estou incomodado porque eu estou gostando muito de... Não. Tudo que é negativo vai te incomodar, não é? Então, esses pensamentos eles vão gerar medo, vão gerar dúvida, vão gerar insegurança e vai mexer com o seu estado do humor, tá certo? Então, esses pensamentos, a gente tem que entender que nós não temos controle sobre eles, no sentido, eu não tenho como impedir eles de vir para a minha cabeça, mas eu tenho a capacidade de escolher, aceitar tê-los na minha cabeça. Eu não tenho capacidade de impedir eles de vir, mas eu tenho que ter capacidade dada por Deus, pela palavra de Deus, de não
ficar ansioso por causa de coisa alguma. Não. Eu tenho que ter capacidade de fazer leitura, alistar esses pensamentos, ver o meu grau de poder, de domínio, de controle sobre essas coisas e perceber, eu posso fazer alguma coisa, eu não posso. E então, livro dele. Muitas vezes pode ser uma culpa de um pecado que você cometeu, vem para você acusação, vem para você pensamentos negativos e você vai sofrer por uma coisa que você já resolveu. O que você pode fazer? Nada mais. Você perdeu o controle. Então o que a gente faz? A gente lança isso na mão de Deus. Tá certo? A última coisa aqui para nós terminarmos é exatamente, nós não temos poder sobre as circunstâncias, tá? Mas temos poder para fazer a escolha certa mediante de cada circunstância que nós vivemos. Isso também tem tudo a ver com nossos eventos emocionais, né? Eu não tenho poder sobre as circunstâncias, eu não sei que ponto eu vou pensar errado, que ponto eu vou ter sentimento negativo, não sei em que circunstância isso vai acontecer. Como eu sou humano, isso vai acontecer, mas eu preciso saber de uma coisa, que eu tenho poder sobre a circunstância. Quando eu paro e avalio a situação e vejo o gráfico e digo, não vou matar minha vida por causa desse assunto aqui, porque o próprio Deus disse para não ficar ansioso por causa de coisa alguma, mas antes disso, lançar ele na mão de Deus. Gente, muito obrigado por ficarem até aqui essa noite. A pergunta que fica é, se você tem uma dúvida, deixa a sua dúvida aqui, por favor. Se você quiser comentar alguma coisa, Sanu, pô, legal, aprendi alguma coisa, não, foi bom, não é aquilo que foi bom para você, compartilhe aqui e vamos orar. Senhor, quero te dar graça por mais um dia. Tua presença tem nos guardado, o Senhor tem realmente sido aquele Deus que estava com Abraão, o Deus que para Abraão era o Senhor proverá. Abraão sabia que na sua idade, Abraão sabia que na sua incapacidade, Abraão sabia que na sua pequenez ele não podia fazer nada, mas ele tinha uma fé, que o Senhor proverá. Nós queremos viver isso hoje, Pai. Vivemos num mundo de muito estresse, de muito medo, de muita insegurança e pior, um mundo em que as pessoas sofrem desnecessariamente por conta de tantas coisas à nossa volta. Nos ajuda a pensar de maneira correta. Nos ajuda a fazer julgamento diante da situação. Nos ajuda a entender quando a palavra diz que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Por isso que o Senhor veio. Diante daquelas coisas que nós não temos controle, diante daquelas coisas que nós não temos domínio. O Senhor não quer para nós ficarmos perdendo o nosso sono, não tendo nossa alegria, mas que possamos lançar diante de Ti. E que possamos tomar atitude concreta para fazer aquilo que nós podemos fazer. Entender que existem coisas que temos um grau de poder para resolver, ou talvez não temos nenhum poder para resolver. E que não percamos o nosso tempo com aquilo que convém o Senhor fazer, com aquilo que convém o Estado fazer, com aquilo que convém os médicos fazerem. Que nós colocamos nas Tuas mãos, mas nos ajude a estar atentos para fazer a Tua vontade a cada dia. Obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá, pela vida, pelo ar, pela graça que nos faz desfrutar de comunhão com o Senhor. No nome de Jesus. Amém.